Graças e paz de Cristo, amados, amém? Amém. Glória a Jesus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 10. Nós vamos se atentar à primeira parte desse texto. Glória a Jesus. Esse é um texto que, mais cedo, enquanto eu me preparava para essa noite, o Espírito Santo me direcionou a falar sobre ele, mas me dando uma compreensão diferente. Também fico feliz e privilegiado em estar sendo o primeiro ministrante da quinta-feira do avivamento. Estou muito feliz, quero agradecer ao nosso pastor. Nós temos uma nova proposta para as nossas quintas-feiras, onde a gente quer separar para receber o avivamento do Senhor para nós. Está escrito, quem achou? Diga amém. Glória a Jesus. Zacarias, capítulo 4, versículo de número 10. Se alguém precisando de ajuda, faz o sinal. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Amém? Está escrito: não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Amém? Esse versículo, ele já tem alguns anos que ele me acompanha. Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Não despreze os começos humildes, pois o Senhor se alegra ao ver a obra começar. Tá. Esse versículo ele mexe comigo já tem um tempo, e hoje cedo, enquanto eu estava orando ao Senhor, pedindo uma confirmação daquilo que eu iria trazer para essa noite, ele me trouxe esse texto, trazendo a memória ao ano passado. Todo ano, quando ele está se fundando, eu peço ao Senhor um versículo, uma oração, para que eu possa carregar comigo durante o ano. E eu lembro que ano passado eu pedi ao Senhor para que Ele me surpreendesse. A minha oração era: Senhor, me surpreenda. E Ele falava diretamente comigo sobre esse versículo. E hoje, quando Ele me trouxe esse versículo, Ele me trouxe totalmente diferente daquilo que eu tinha entendido nas outras vezes que eu li. Nesse versículo fala para que não despreze, está escrito assim: não despreze os começos humildes. Mas antes do humilde, já está dizendo, não despreze os começos. E nós estamos iniciando o ano. Nós estamos entrando em novas etapas, onde nós vamos passar por estações, onde nós vamos entrar e sair de fases, onde nós vamos conhecer, onde a gente vai deixar de estar com algumas pessoas, onde a gente vai receber coisas, onde a gente vai entregar coisas. E a gente está iniciando um grande desafio, que são enfrentar mais alguns meses, mais um ano de vida. Eu fiquei pensando que existem muitas coisas que só acontecem quando alguém inicia algo. Por exemplo, um avivamento se inicia quando alguém se levanta disposto a gastar o tempo para buscar de Deus, e essa proporção ela vai somando, ela vai crescendo, as pessoas vão sentindo vontade de orar e buscar esse avivamento. Mas também existem diversas outras coisas que a gente necessita começar. Muito normal da gente ver pessoas que no início do ano começam o projeto verão, pessoas que no início do ano querem fazer regime, pessoas andam para a academia, pessoas andam com plano de fazer faculdade, de estudar mais, de melhorar na área profissional, na área espiritual. Existem pessoas que no início do ano fazem projetos e mais projetos, e muitas das vezes quando a gente observa, já tem 2 e 3 anos que a gente projeta, mas a gente não começa. Já faz alguns anos que a gente quer, mas nunca faz. Às vezes a gente vai dando alguns lugares para procrastinação. A gente quer muito fazer, a gente deseja fazer, mas a gente não inicia de fato. Ou às vezes a gente inicia conforme vivendo as dificuldades, ou a correria, a gente vai deixando de lado. E nessa manhã o Senhor falava nitidamente comigo, que não é sobre o que a gente quer, mas sobre o que o Senhor quer de nós para esse ano. Esse ano o Senhor quer trazer na nossa ideia a seguinte coisa: talvez a gente não vai estar com aquilo que a gente quer em mãos. Talvez a gente vai visualizar a quantidade de pessoas e não vai ter a quantidade que na nossa mente é necessária para acontecer. Às vezes a gente vai olhar para o nosso conhecimento, para a nossa renda. Às vezes a gente vai olhar para algumas coisas e vai dizer: não é possível começar. Mas nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você
Não se apegue a conta, não se apegue a conhecimento, não se apegue às coisas que estão ao seu redor. Comece aquilo que o Senhor colocou no seu coração. No negócio, quando alguém vai abrir um negócio, se tornar um empresário, a pessoa muitas das vezes inicia seu estabelecimento com as coisas simples, não com muita mercadoria, não com estoque, não com muito cliente, não sendo muito conhecido pelo bairro. Mas para a pessoa se tornar alguém grande, antes ela tem que ser pequena. Às vezes na fé, quando a gente começa a caminhar com Jesus, a gente olha o pastor, a gente olha pessoas de destaque, a gente quer ser aquela pessoa, porque a pessoa já caminhou um tempo e ela tem conhecimento, ela tem experiência, e às vezes a gente com pouco, muitas das vezes a gente quer ser, mas não se imagina sendo, porque a gente ainda não tem tudo aquilo que aquela pessoa que está lá na frente tem. Às vezes, em outras áreas da nossa vida, a gente visualiza, até quer, mas não se vê o suficiente para aquilo. E começar é árduo demais. Você já percebeu que quando você começa a caminhar com Jesus e as suas práticas mudam, como é difícil? Você já percebeu quando você começa a economizar, planejando alguma coisa? É difícil. Quando a gente sai da nossa rotina, sempre a gente encontra dificuldade. Sempre que a gente sai daquilo que é normal, sempre que a gente deseja iniciar algo novo na nossa vida, a gente deixa algo velho. E muitas das vezes esse algo velho é o que está na nossa rotina. É o que a gente já diz que faz parte do nosso dia. Mas nessa noite o Senhor quer que a gente olhe para dentro de nós. Olhe para o nosso ano passado, para o nosso ano retrasado. E se pergunte: é essa pessoa que você quer ser nesse novo ano? É essa ovelha que você quer ser o seu pastor? É essa pessoa que você vai continuar sendo na sua célula? É esse filho, é esse esposo, é essa esposa que você vai continuar sendo durante esse ano? Será que o ano passado, os últimos anos que têm passado, tantas pessoas têm ido para a glória, muitas pessoas têm morrido em enfermidade, e será que o Senhor até hoje tem feito você permanecer de pé, para você continuar sendo a mesma pessoa? Será que essa nova oportunidade que você está tendo hoje, de você poder visualizar todo um novo ano pela frente, novas oportunidades, um novo tempo, será que não é o tempo da gente visualizar e entender: eu preciso ser melhor, eu preciso tomar novas decisões, eu não preciso ser o mesmo de ontem, eu não preciso ser o mesmo do ano passado, eu não posso ser o mesmo, eu quero mais, eu quero ser melhor, eu preciso tomar novas atitudes. Eu preciso entrar na visão da igreja. Se a visão da igreja é buscar o avivamento, eu vou buscar o avivamento. Se a visão da igreja é ir lá para fora pregar o evangelho, eu vou lá para fora pregar o evangelho junto com a igreja, porque eu faço parte. Eu quero ser diferente. Eu quero estar dentro da visão de Deus para o grupo de pessoas que eu estou. Se a visão que Deus deu ao pastor é avivamento, a tua busca tem que ser avivamento. Deus colocou um líder, Deus colocou um propósito, e Deus quer que você seja direcionado, seja obediente. A volta de Jesus, ela se aproxima, e ela está muito próxima, de fato. Mas se a gente não se ligar, a gente fala: ele está voltando, e a gente não está se preparando. Gente, me perdoe, mas foi Deus que permitiu que a gente estivesse aqui. Liderança é coisa instituída por Deus. Direcionamento é coisa instituída por Deus. Aqui a gente não está de novo. Se Deus quer que a gente tome um novo passo, que a gente tome um novo rumo, que as coisas sejam diferentes, de fato a gente tem que mudar. E se a gente olhar para a Bíblia, os inícios nem sempre são fáceis. Como Josué começa? Deus dá um sonho para José. As pessoas acreditam, os seus irmãos acreditam? Não. Mas Deus deixou de falar com ele. Se a gente for olhar para Davi, o primeiro desafio público que Davi tem diante das pessoas é um gigante, e a Bíblia diz que o Golias olha para Davi, desprezando aquele jovem ruivo. Então, eu não sei qual é a dificuldade que você está vendo, eu não sei qual é o desafio que você encontrou, eu não sei qual é o gigante que está diante de você,
Mas uma coisa eu sei: o Deus Todo-Poderoso, Ele está contigo e diz para você: eu vou te sustentar. Glória a Deus. E Ele diz para você: esteja sensível à minha voz, eu tenho uma direção para você. Ele diz para você: ainda que esteja começando de uma forma muito simples, ainda que você não tenha o conhecimento, ainda que você não tenha tudo que você quer, ainda que você se imagine alcançando, mas você vendo dificuldade, eu, Deus Todo-Poderoso, estou dizendo para você: eu estou contigo. Novas rodas vão ser criadas, novas histórias vão ser escritas, e Deus vai nos permitir vivenciar as maravilhas dele. Se a gente for buscar, a Bíblia diz o seguinte: que Moisés orava como se estivesse face a face com Deus. Ele recebia a orientação do Senhor e descia para o povo. Josué permanecia na tenda da oração. Passa-se um tempo, o tempo em que Josué começa a liderar. Quando ele começa, a Bíblia diz o seguinte: ser forte e corajoso. Eu não sei você, mas o que Deus tem colocado no teu coração, às vezes vai te precisar força, coragem. Às vezes você vai precisar de convicção. Às vezes você vai precisar de ter, fugiu a palavra, mas talvez vai ser constância. Eu não sei o que você precisa fazer. Eu não sei qual é o desafio que está diante de você. Mas a minha convicção em Deus é que se Deus colocou nas tuas mãos, se Deus colocou o desejo no teu coração, esse lugar aqui, Ele está aqui para dizer para você que Deus está te sustentando. 1 Coríntios capítulo 3, versículo de número 10, se eu não me engano, diz o seguinte: nós não podemos colocar outro alicerce, a qual já foi posto, que é Jesus Cristo. Se é o 10, é o 11. Quando eu li esse texto, eu consegui entender que o alicerce é o que sustenta. Alicerce é a primeira coisa que você coloca em uma construção. Quando a gente olha para o alicerce, a gente entende que alicerce vai ser aquilo que vai sustentar. Talvez quando você pegou o seu caderno, o seu bloco de notas, talvez quando você sentou sozinho e se autoavaliou, e imaginou como seria o seu ano, às vezes você colocou o seu trabalho, às vezes você colocou sua vida acadêmica como seu sustento durante esse ano. Mas o Senhor Deus, Ele quer que a gente coloque Jesus Cristo como nosso único alicerce. O Senhor, Ele quer que o Espírito Santo de Deus tome a direção do nosso ano. Ele quer as causas que a gente tem, coloque diante do altar dele nessa noite. E que a gente busque em Deus: Senhor, o que o Senhor quer para mim? Senhor, o Senhor tem sido o meu alicerce. Esse ano vai ser construído no teu altar. Esse ano, Senhor, eu dedico a minha vida ao Senhor. Senhor, os meus planos para esse ano estão em suas mãos. Senhor, aquilo que eu quero muito, primeiro eu quero saber o que o Senhor tem para mim, o que o Senhor quer para mim. Senhor, eu quero fazer totalmente diferente do que eu fiz aqui hoje. Senhor, eu creio, o altar do Senhor tem direção para a minha vida. Senhor, eu creio, o altar do Senhor tem direção para a minha família. Senhor, eu creio, o altar do Senhor tem direção para a minha vida profissional. Senhor, eu creio, minha vida sentimental, o altar tem direção. A gente cria muita expectativa em palavras de Deus. A gente cria muitas expectativas em pessoas, em coisas. Só que vamos mudar o nosso olhar, vamos mudar o nosso mundo, vamos mudar as nossas expectativas. Já se passaram anos e anos, já se passaram situações e situações. Já teve tempo que pessoas resolveram falar, outras fofocar, outras xingar, outras beber, outras cheirar. Já se passaram tempos e tempos. Mas chega um tempo que a gente tem que ter uma rua. Chega um tempo que a gente tem que ter uma igreja. Chega um tempo que é o tempo da conquista. É o tempo de findar situações ruins da nossa vida. É o tempo de liberar perdão. É o tempo de se acertar diante de Deus.
É o tempo da gente olhar e dizer, cara, não é possível eu vou permanecer assim. E o Senhor me direcionava que começar está muito na nossa autoridade. Quando a gente visualiza assim, digo eu, né? Comecei a namorar no evento, daqui a pouco eu olhei, botei uma camisa, a barriga cresceu. Jesus. Quando botou a camisa, minha irmã até falou, que barriga, hein? Eu falei, gente, sempre emagreceu. A barriga cresceu, eu preciso começar a correr. Porque eu olhei uma necessidade no meio. Falei, gente, não está dando. Casar aí, projeto de casamento. Eu olhei algo que eu me agradei. E resolvi mudar. E resolvi não aceitar aquilo. E às vezes a gente está anos e anos errando na mesma coisa. Anos e anos no rio do Senhor, recebendo ali algo no tornozelo. Às vezes a gente é um pouco ousado, vai na canela. Mas o Senhor está dizendo para a gente, mergulha. Mergulha, tem mais. Caminha mais um pouco. Tira o seu olhar daqui. Esquece as pessoas de lado. Mergulha. Ei, tira o seu olhar do problema. Entrou aqui. Foca no Senhor. Sei o que o Senhor quer de mim. Tira o olhar dos problemas lá de fora. Tira o olhar da preocupação. E mergulha. Deus tem mais. É muito tempo sem ver as maravilhas de Deus acontecendo. É muito tempo sem ser instrumento de Deus. É muito tempo sem ser porta-voz do céu. É muito tempo que Deus não levanta homem e mulher de Deus. É uma geração se levantando dependente de identidade. São coisas que vêm, coisas que vão, que a gente às vezes se agarra somente em problemas e esquece que Deus tem coisas para nós. Às vezes chega a enfermidade, às vezes chega uma coisa, chega a outra e toma a gente por inteiro. Mas o Senhor nessa noite Ele quer que a gente comece a mudar a rota da nossa vida. A gente olha para Josué e a gente entende que no começo ele tinha que ter força e coragem, porque fé ele já tinha. Ele já tinha aprendido com Moisés, e da onde que vem a direção? Moisés, será Moisés descia, Josué permanecia. Será que você viu o seu líder tomando uma atitude diferente na busca dele com Deus? Deus fez que você permanecesse, amanhã ele quer que você comece a liderar também. Será que para você a força e a coragem é muito, mas o Senhor quer que você tenha o seu mínimo de força, o seu mínimo de coragem para começar? A gente vê Paulo, implantador de igreja, no início as pessoas não davam credibilidade a ele. As pessoas achavam que ele estava fingindo. Mas Paulo não deixou de ser um grande implantador de igreja, não deixou de ser um grande missionário. E às vezes no começo a gente olha e diz, Senhor, não está dando. Eu não sou chamado para isso. Aí a gente vê Paulo em Atos 9, sendo questionado, as pessoas não acreditando. E de repente, em Gálatas capítulo 1, versículo de número 15, Paulo diz, antes mesmo de eu nascer, Deus já havia me escolhido. Ele começou, as pessoas não acreditavam, mas ele começou. As pessoas não acreditavam, mas ele permaneceu. De repente, alcança outro. Faz a diferença aqui, faz a diferença ali. E os olhares mudam. Glória a Deus. Então, se o medo, se os olhares no início não for o mesmo, nessa noite o Senhor te diz, continue. Porque aquele que olhava torto vai ter que começar a subir. É a homem, é a mulher de Deus. Aquele que não acreditava vai ter que começar a acreditar. É a homem, é a mulher de Deus. Aquele que achava que ia ser mais um, é a homem e a mulher de Deus. Glória a Deus. Apontar é mole. Glória a Deus. Dar o braço a você não. Mas as pessoas vão ter que começar a fazer. Às vezes as pessoas veem você entrando em um propósito, orando pela tua casa, orando pela tua família, vendo as coisas piorando, sem acreditar que a mudança vai acontecer. Você vai, inicia, ora, persevera, continua, e a mudança começa a acontecer. Muitas das vezes a gente não vê, mas Deus já está agindo. E o Espírito Santo, fora disso um pouco, o Espírito Santo ele falou algo comigo, que eu fiquei mexido.
mas foi nitidamente o Espírito Santo que quer falar com alguém assim. Em Mateus, a Bíblia diz o seguinte, que Jesus chega diante da figueira para pegar o figo, e essa figueira não tinha frutos. Jesus diz, e nunca mais dará frutos. E a figueira seca. Isso, essa figueira está localizada em Betânia. Os discípulos estavam acostumados a ver Jesus ressuscitar, a ver Jesus curar, a ver Jesus fazer a paralítico andar. De repente, eles estão com Jesus, e a Bíblia diz que os discípulos estavam com Jesus. E de repente, ele vê Jesus fazendo uma figueira secar. Imediatamente, a Bíblia diz, imediatamente a figueira secou. Só que na mesma Betânia, em João, no capítulo de número 11, a Bíblia diz que Jesus volta para Betânia para ressuscitar Lázaro. E a fala dos discípulos é o seguinte para Jesus: você vai voltar para Betânia? Das minhas palavras, claro. Será que você não lembra, mestre, o que aconteceu lá em Betânia a última vez que estivemos lá? Jesus tinha passado por Betânia e tinha saído, creio eu, com pessoas xingando, pessoas ameaçando, tacando pedra. Tinha vivido dias difíceis em Betânia. Mas, por conta de Lázaro, em Betânia, Jesus volta para ressuscitar. Num lugar onde ele foi apedrejado, xingado, humilhado, ele volta lá naquele tempo de dor para ressuscitar. Mas na mesma Betânia, ele faz uma figueira, ele mata aquela árvore. E o Senhor falava comigo: existem coisas que a gente quer fazer, que a gente quer levar, que a gente quer carregar, que o Senhor já falou nunca mais. Existem coisas que a gente quer levar com a gente, com um peso, fazendo campanha, fazendo, acontecendo, que o Senhor já disse nunca mais. E a gente só perde quando se distrai. Mas existem pessoas que o Senhor já direcionou a gente a voltar para buscar, porque aquela vida o Senhor já tem para trás. Naquela coisa, Deus ainda tem coisas para fazer. E às vezes a gente perde muito tempo em coisas que o Senhor falou nunca mais. E ele falava: meu filho, para essa quinta-feira, que eu falei nunca mais, tem que acabar. Aquele problema me atormentava, o Senhor já falou nunca mais eu daí. Aquela pessoa nunca mais. Acabou. Porque existem pessoas que necessitam que você tenha força, disposição e muito desejo em ir atrás dela, e trazer vida de volta para a pessoa. E eu não sei qual é a área que você precisa disso. Eu não sei o que você carrega que você ocupa espaço. Eu não sei qual é o peso que você tem carregado durante esse tempo. Mas o Senhor está dizendo: eu nunca mais esquece. Tem Lázaro para ressuscitar. Tem vidas que anseiam para o resgate. Existem situações que é necessário que você comece a se preparar, buscar tudo que for necessário e cumprir com o propósito para qual o Senhor estabeleceu. Existem situações que, por mais que você tenha tudo, o Senhor quer que você faça. E para a gente fechar, vamos ler Jó, capítulo 8, versículo número 7. Jó, capítulo 8, versículo de número 7. Está escrito: embora tenha começado com tudo, no final você terá muito. Por mais que seu começo tenha sido simples, humilde, sem tudo que você precisava, sem você ter aquilo que você queria, mas você permanece, você acreditou. Em meio a tantas dificuldades, você foi constante.
Você compreendeu, Deus está comigo. A palavra de Deus, ela não mente em volta atrás. Pode deixar aí. No fim, ainda que você tenha começado com pouco, diz o Senhor, no fim, você terá muito. Ainda que no começo você veja dificuldade, Deus vai te sustentar até o final, para no fim você ter muito. E eu peço de coração aos irmãos. É chegado um novo tempo, é chegado uma nova estação, são chegadas novas ideias. Nós só estamos no começo. No começo de um ano, no começo de um propósito, e no começo de uma nova etapa. Eu tenho certeza que Jardim Novo irá vir muita coisa. Eu tenho certeza que muita pessoa vai ser liberta nesse mundo. Eu tenho certeza que muita família, muito casamento, muito relacionamento, muita vida vai ser restaurada. Eu tenho a convicção em Deus que a gente vai ficar maravilhado com as coisas que o Senhor irá fazer nesse lugar. Eu creio que muitas pessoas que estão anos e anos sem pisar na igreja vão entrar por essas portas, vão sentar nesse banco, vão sentir a presença de Deus, vão vir aqui na frente, vão retornar para Jesus, e a gente vai avançar e a gente vai crescer. Só que ninguém faz nada sozinho aqui dentro. Aqui nós somos direcionados de Deus, por Deus, totalmente dependentes dele, sedentos por ele, carentes por uma direção dele. E esse ano a gente não quer fazer nada sozinho. Esse ano a gente quer que cada um esteja ligado no mesmo propósito. Que cada um aqui se una. Mas antes da gente receber, a gente tem que entregar. E a gente só entrega aquilo que a gente tem. Não é à toa que na Porta Formosa Paulo Pedro diz: eu não tenho prata nem tenho ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. A gente só dá aquilo que a gente tem. E as pessoas, elas vão entrar aqui não querendo dinheiro. As pessoas não vão querer entrar aqui para saber da vida do outro. As pessoas vão entrar aqui querendo receber Jesus. Elas vão esperar olhar para mim e para você e dizer: aquela pessoa é cheia de Deus. Elas vão entrar aqui na expectativa de Deus falar com ela. E Deus vai falar. Porque existe eu e você, que somos bocas de Deus. Eu e você que somos transmissores daquilo que Deus tem para nós nessa noite. Daquilo que Deus tem para nós nesse ano. E esse é o tempo. E nós somos as pessoas. Nós poderíamos estar em diversos outros lugares, mas Deus trouxe aqui com a gente, na primeira quinta-feira, para que a gente inicie aquilo que vai se estender sobre a igreja, aquilo que vai se estender sobre o nosso bairro. Deus, ele tem colocado isso no meu coração já faz quase um ano, que aquilo que Deus tem para cá é para se estender. É para se estender as nossas casas, é para se estender as nossas células, é para se estender sobre o Zona Oeste, sobre o Rio de Janeiro. Aquilo que Deus tem para nós tem que se estender. Não pode ficar aqui. Para no fim a gente chegar. Iniciamos com poucas pessoas, iniciamos com pouca fé, mas no fim nós temos muito pela bondade. Nós conseguimos ter muito porque nós soubemos ter pouco. Então vamos colocar de pé. E agora não vai depender muito de mim. A palavra de Deus já foi pregada. Mas se você quiser, se junte a alguém. Se você se sentir mais à vontade, se junta a mais duas, mais três pessoas. Mas não fique sozinho. O avivamento ele precisa de um. E esse um se levantando atrai outro. E outros, e outros, e outros. E a Bíblia diz que quando o fogo do Senhor caiu sobre a igreja, em Atos 2, as pessoas se aproximavam. No primeiro avivamento, uma quantidade. No segundo avivamento, uma outra quantidade. E conforme o Senhor se manifestava no meio dele, outras pessoas se chegavam. Conforme a manifestação de Deus chegar nesse lugar, outras pessoas vão se achegar. O poder de Deus atrai pessoas. A manifestação de Deus atrai pessoas. A movimentação dos homens e mulheres de Deus atrai pessoas. E Manaim não é diferente. Existem nesses lugares profetisas e profetas.
Existe nesse lugar homem e mulher de Deus. Existe nesse lugar pregadores e pregadoras da palavra. Homens e mulheres que Deus tem chamado hoje. E ao novo tempo chegando aqui, os céus estão se abrindo em nosso favor. Os céus que estavam fechados estão se abrindo em nosso favor. A palavra de Deus vai libertar pessoas nesse lugar. Vai curar pessoas nesse lugar. Só que antes de Deus começar lá com as pessoas lá fora, Ele precisa começar aqui com a gente. Existe uma noite de tratamento conosco nessa noite. A partir de hoje, o movimento do Senhor vai ser diferente nesse lugar. Nós iremos sair muito melhor do que entramos aqui. Nós iremos sair daqui com muita mais ousadia diante de Deus. Nós iremos sair pessoas diante de Deus mais sensíveis à voz de Deus e menos incrédulos. Deus tem coisas para nós. E nesse momento que você se junta a alguém, não é para conversa paralela, é você compreendendo, essa pessoa aqui está comigo. Nós vamos estender as mãos e pessoas irão ser libertas. Nós vamos estender as mãos e pessoas serão curadas. Nós vamos orar por pessoas e pessoas serão batizadas com o Espírito Santo. Nós vamos interceder, a pessoa vai entrar aqui e vai aceitar Jesus. Nós só queremos a manifestação de Deus e nada mais. Nada mais. Nós queremos somente a ação do Espírito Santo no nosso meio. E essa oração é você e seu irmão se edificando. É você abençoando a vida do teu irmão. É você dizendo: olha, que nesse tempo o Senhor derrame sobre você poder. Que nesse tempo o Senhor derrame sobre você uma ousadia, direção. Que nesse tempo você seja totalmente diferente. Que o Espírito Santo te dê novas experiências. Que o Espírito Santo de Deus derrame sobre a sua vida totalmente, não mais aquilo que você já recebeu. Que o Senhor nessa noite derrame sobre a tua vida novas experiências, algo nunca vivido antes. Nós queremos contar novas histórias das manifestações de Deus aqui. Nós ouvimos coisas do passado, de pessoas usadas do passado, mas nós queremos ser pessoas que foram pessoas diferenciais aqui.